Beleza, gente? Boa tarde. Esperando todo mundo chegar aí. O legal é que a gente vai vendo os números de participantes aqui pulando. Parece até uma contagem disparada, né? Mas vou esperar todo mundo entrando. Muita gente recebe o invite agora ainda, o lembrete. Então, a gente aguarda o pessoal entrando, se acomodando. Essa hora, assim, eu costumo até brincar que é pegando um cafezinho, pegando um pãozinho da tarde, algo assim. Essa nova realidade que a gente está vivendo, né? Então, deixar vocês se acomodarem melhor, tá? Vou me apresentar aqui rapidamente também para quem não me conhece. Sei que tem muitos clientes nossos presentes, assessores também. Então, é legal vocês conhecerem um pouco mais da empresa e do Marcel também. Eu sou Marcel Navarra, sou sócio-diretor da InvestSmart. A InvestSmart é um dos principais escritórios de investimentos do país, ligada à XP Investimentos. Acho que a XP Investimentos todo mundo aqui já conhece. Caso não conheça, eu costumo dizer que a XP é o maior shopping de investimentos do país e da América Latina, tá? E hoje a gente está trazendo um assunto que acho que é de extrema importância para todos nós. Porque quando a gente aqui no Brasil, há pouco tempo, a gente começou a avançar a forma da gente investir. A gente até poucos anos atrás, eu brinco, quando eu falava da XP Investimentos, por exemplo, eu tinha que dizer que não era uma empresa do Eike Batista. E hoje não. Hoje muitos já conhecem, hoje muitos já têm essa noção de quem é a XP, do shopping de investimentos. Agora, além disso, gente, eu acho que é legal do seguinte, a gente vai seguindo o que deu certo no restante do mundo. E anos atrás, essa metodologia de trabalho que a XP implementou aqui, ocorreu lá fora, ocorreu nos países desenvolvidos. E detalhe, os países desenvolvidos já deram um próximo passo. E esse próximo passo que a gente tenta trazer para vocês, que é o quê? Vocês terem uma atenção à vida de vocês como um todo. E não simplesmente pensar que investimentos em si são investimentos que vão gerar um retorno X, ações, algo assim. Gente, acho que esse período que a gente está vivendo traz uma grande reflexão para a gente que um dos maiores valores que a gente tem é a vida. Um dos maiores valores que a gente tem é a nossa saúde, é o tempo, é a proximidade da família. Então, isso traz a gente a pensar muito no seguinte: o que são os pilares para o nosso dia a dia? E quando a gente fala dos pilares para o nosso dia a dia, eu costumo dizer que cada um de nós está aprendendo a planejar a vida. E se a gente está planejando a nossa vida, a gente tem que pensar nela como se fosse uma longa estrada, e não uma estrada tão curta. Quando a gente pega uma estrada muito longa, geralmente a gente passa no posto de gasolina, vê como é que está o óleo do carro, vê como é que está a água do carro, calibra o step, está tudo certinho, a gente segue viagem. E nesse sentido, a gente está gerenciando um risco que pode ocorrer na nossa viagem. E é algo que a gente tem que começar a fazer para a nossa vida também. Porque, afinal de contas, muitas vezes a gente deixa de proteger algo que dá sentido para os nossos investimentos. Então, gente, eu vou chamar aqui para fazer a apresentação do nosso participante de hoje, eu vou chamar o Leonardo Nogueira. O Leonardo Nogueira é nosso sócio, responsável por toda a nossa área de gerenciamento de risco na empresa. Léo, se apresenta aí. Estou aqui. Tudo bem, pessoal? Primeiro, agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado pela presença aí de vocês. Eu acho que o bate-papo aqui vai ser bem interessante, né? Queria apresentar para vocês aqui. Primeiro, agradecer a Prudential, ao Liverson Viana, né, diretor da Prudential, diretor comercial, que vai fazer essa apresentação para a gente aqui em conjunto, né, um bate-papo sobre seguros. Agradecer ao Márcio Murad também, que está participando também, que é o nosso comercial da área da Prudential, que atende todos os nossos assessores de investimento e também todos os nossos clientes. Então, deixar bem claro aqui para os clientes que estão assistindo, né, e para os assessores que a gente tem uma equipe de especialistas em proteção à vida, né? Então, a gente está apto a sempre falar com vocês de uma forma muito clara sobre o que é exatamente isso que o Marcel falou, de proteger o nosso bem maior, que é a nossa vida, né? Da nossa família e o nosso patrimônio, né? Porque se a gente fala só de investimento e não pensa na nossa proteção, as coisas não casam, né? E é um pouquinho disso que a gente vai conversar. E aí, Liverson, muito obrigado pela presença. Eu vou te dar a palavra,
né? Eu e o Marcel, nós somos também comerciais, a gente fala muito, né? A gente não quer se estender. Mas eu queria deixar uma coisinha já aí para você pensar em responder a gente, né? Cara, não tem como não falar que a gente está vivendo a pandemia, uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco, que a gente realmente não imaginava, ninguém imaginava passar por isso. Talvez uma guerra até pudesse passar na cabeça de alguém, mas uma pandemia nessa proporção do mundo inteiro, lockdown, e a gente vendo empresas fechando, e no Rio de Janeiro, por exemplo, a pessoa não poder ir para a praia, realmente é impressionante, né? E eu queria entender um pouquinho o ponto de vista da Prudential e das seguradoras, você que está no mercado também, né? Como é que vocês entendem esse momento, né, da pandemia, né? E também aproveitando assim também com relação aos clientes, né? Quais medidas que as seguradoras no mercado tomaram para atendimento, cobertura, estar do lado dos clientes nesse momento todo aí dessa pandemia. Tá bom? Pois Muito é. obrigado. Legal, legal. E Liverson, só um parêntese a mais, o que eu acho legal também de você colocar? Que muitas das pessoas que estão acompanhando a gente aqui, eu acho que quando a gente fala sobre seguro, já tem direto digamos, não, peraí, opa, não, peraí. Quando, na realidade, eu acho que a gente pode tratar de maneira melhor, né? E muitas das pessoas que estão acompanhando a gente aqui, elas conhecem um seguro, por exemplo, um seguro de vida, como uma forma dela, não quero valer mais morto do que vivo. Ou quando conhecem e contratam seguro, elas conhecem empresas como o Itaú Seguradora, o Bradesco Seguradora, e não conhecem a Prudential, que hoje é uma das maiores seguradoras no ramo de vidas do mundo, né? Pedi até para você fazer a apresentação de quem é a Prudential, para que todos os presentes possam também conhecer. Muito legal, muito legal. Bom, primeiro, boa tarde a todos, bem-vindos. É um prazer enorme participar dessa live com vocês, né? Eu acho que é um dos benefícios, né, que infelizmente a pandemia trouxe para a gente é que a gente agora está se comunicando melhor, eu diria, né? E ter a oportunidade de estar falando para mais gente. Obrigado a todo mundo que está participando, os seus assessores e também aos clientes, né? Marcel e Leonardo, mais uma vez, muito obrigado, né? Bom, eu sou o Liverson, sou diretor responsável pelo relacionamento institucional com o Grupo XP e todo o canal comercial, né? Então, a minha equipe atua junto com vocês aí no Brasil todo, né? Estou um pouco mais de 20 anos no mercado segurador, tive a oportunidade de trabalhar em 3 outras grandes seguradoras vinculadas a banco, a Bradesco, Itaú e a Unibanco. Eu vivenciei a crise de 2008 dentro da Unibanco AIG, que era uma joint venture com a AIG, né, a seguradora americana que foi aí o estopim de toda a crise. Então, infelizmente, eu tenho muita experiência de crise, né, nesse sentido. E vai ser um prazer enorme tentar dividir um pouco da nossa experiência. Depois da introdução do Marcel e do Léo vai ficar bem difícil, que eles são craques aí, sabem tanto quanto eu. Mas eu vou tentar já responder a pergunta inicial do Léo e do Marcel, né? Então, primeiro, institucionalmente, quem é a Prudential, né? A Prudential é uma empresa com mais de 143 anos, presente em mais de 40 países, é uma empresa americana, né, com a sede em Newark, do lado ali de Manhattan, 15 minutos ali de Manhattan. A empresa é uma empresa muito sólida, ela é a 10ª gestora do mundo. A Prudential hoje tem quase 1,5 trilhões de dólares de ativos sob gestão. Então, olha que interessante, né? Ela não é uma empresa de investimentos, mas atinge aí, né, o ranking como a 10ª maior do mundo, imaginando que o líder hoje é uma gestora chamada BlackRock, que deve ter aproximadamente 6,8 trilhões de dólares de ativos sob gestão, então não é um número pequeno. Dentro da história da Prudential, ela já passou por guerra, tsunami, furacão, né? Nós encontramos agora publicações da gripe espanhola, para vocês terem uma ideia dos clientes que foram indenizados naquela ocasião. Então, de fato, é uma empresa muito sólida, tanto do ponto de vista
mundial como no Brasil. No Brasil, nós somos a maior seguradora independente, né? Seguradora independente são aquelas que não são vinculadas a banco, e hoje nós atuamos tanto com o seguro de vida individual como com o seguro em grupo, né? Eu acho que nada mais importante de falar de solidez nesse momento do que dar alguns dados financeiros para vocês, né? No Brasil, o seguro ele é regulamentado pela SUSEP, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, e o principal fator de proteção, né, dos brasileiros que esse órgão exige é o nível de solvência da seguradora. O que é isso, né? O que significa? Assim, desculpa se em algum momento eu usar um certo segurez, eu vou tentar traduzir essas palavras horrorosas que o mercado de seguros traz, mas é a capacidade que a seguradora tem de pagar um risco, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, tem 2 pilares importantes para medir solvência. Um é o PL, é o patrimônio líquido, e o outro, ativos liquidáveis. A Prudential opera no Brasil hoje com quase 5 vezes o que a legislação local exige de segurança para os brasileiros, do ponto de vista de patrimônio líquido, e quase 7 vezes o que a legislação exige para ativos liquidáveis. Então, além de toda essa solidez, de toda essa, né, história da empresa, você pode ter a certeza de que é uma empresa muito sólida e trabalha com níveis de segurança muito, muito forte na operação local no Brasil, né? Aproveitando e respondendo a pergunta do Léo em relação à pandemia, a pandemia, naturalmente, ela é um risco excluído pelas seguradoras, né? Num primeiro momento, isso soa um tom até certo pejorativo, eu diria, para o cliente, né? Poxa, agora que eu preciso, o seguro não cobre, me explica um pouco isso. Eu vou tentar explicar de uma forma muito, muito simples, né? A pandemia, ela pode atingir níveis incalculáveis, né? Ou seja, uma boa parte da população de um país. E o seguro, ele nada mais é que um mutualismo, né? Então, é a união de um grupo de pessoas para beneficiar ali um bem em comum, uma pessoa em comum nesse caso. Então, do ponto de vista de precificação dessa cobertura, seria completamente leviano alguma seguradora no mundo achar que teria condições de falar que qualquer pandemia tem um preço. Ela não tem, é impossível de se calcular. Mas o que vem depois disso é que eu acho que traz ainda mais segurança para os nossos clientes e principalmente parceiros como vocês, que é quais são as medidas e as decisões tomadas pela empresa na sequência disso, né? Então, unilateralmente, a Prudential tomou uma decisão logo no início da pandemia de cobrir os sinistros provenientes da Covid-19 unilateralmente, mesmo que isso não tenha sido precificado ou cobrado nas suas apólices. A gente entende, óbvio, além de um papel humanitário, a gente não gosta muito de fazer marketing com isso, não é a proposta aqui, mas é muito importante, foi muito importante a empresa se posicionar naquele momento, né? Porque uma vez que uma das maiores do mercado se posicionou pró a cobertura da Covid, na sequência a gente viu dezenas de seguradoras fazendo esse movimento, né? E eu diria que até 1 ou 2 semanas atrás tinham seguradoras de grande porte que ainda não tinham se posicionado em relação à cobertura. E a gente fica contente com isso, né? Porque a nossa missão é trazer segurança financeira. E a gente, mais uma vez, conseguiu fazer isso, assim. E é um número muito relevante, é uma tomada de decisão muito difícil, envolve várias pessoas, mas para vocês terem uma ideia, hoje nós já temos mais de 100 casos de clientes com aviso de sinistro dentro da companhia, a maior parte deles pela cobertura de renda hospitalar, que eu acho que isso é uma coisa legal também para rebater o ponto do Marcel, né? Assim, às vezes você vai falar de seguro de vida com um cliente ou parceiro, não, peraí, mas vai me trazer pensa só azar, em morte, né? Vai falar de morte. Então, assim,
Eu acho que aqui o objetivo é trazer um pouco mais de educação financeira, né, e falar, bom, o seguro de vida ele tem 3 pilares diferentes que você pode utilizar no seu dia a dia. O primeiro, o fator proteção, e aí, óbvio, né, a pandemia coloca você mais próximo ao risco e aí, de fato, vale a pena você olhar para saber se você está tendo as proteções adequadas. O segundo são as proteções de morbidade, né? Ou seja, quais são as coberturas em vida que uma pólice pode trazer para você. Entre elas, eu destacaria 2 que, para mim, têm um papel super importante, que é a cobertura por doenças graves e agora o que a gente está vivendo, indenizando muito a renda hospitalar, né? Uma pessoa, quando internada, ela, dependendo do ramo de atividade, ela está impossibilitada de trabalhar. Logo, ela tem uma tendência a interferir diretamente na capacidade de produzir renda. Então, essa cobertura nada mais é que pagar essa indenização por cada dia de internação. Então, uma cobertura que o cliente recebe em vida. E o terceiro pilar, não menos importante, ou talvez o mais importante, é a questão da sucessão, é a questão do gerenciamento de risco, né? E aí eu acho que a gente tem um campo muito, muito aberto ainda para a gente percorrer no Brasil. Hoje, quando eu olho o Japão, mais de 80% da população possui seguro de vida. Nos Estados Unidos, mais de 60% da população possui seguro de vida, e no Brasil um pouco mais de 20%, e ainda um número um pouco contaminado, porque a gente tem um dos produtos de previdência privada, que é o VGBL, enquadrado como seguro de vida, né? O vida gerador de benefício livre. E isso contamina, né? Se a gente tirar isso, o percentual é um pouco menor. Imagina que até 2017 a indústria de automóvel, seguro de automóvel, movimentava mais prêmio no Brasil do que seguro de vida, ou seja, era mais importante para o brasileiro cuidar do que está na garagem do que efetivamente cuidar da sua família. Isso é um ponto muito interessante, porque quando a gente olha para o mundo afora, o que motivou boa parte desses países terem operações maduras em relação ao seguro é o custo de transmissão de herança, que fora do Brasil ele é muito alto, né? Então, acho que um pouco mais na frente a gente pode entrar aí nesse detalhe, mas isso acaba que o seguro é uma ferramenta muito significativa nessa hora da sucessão, porque você pode custear aquele inventário pagando bem menos do que efetivamente esse inventário iria custar, né? Não posso passar? Sim, sim. Liverson, até acho que é legal aproveitar essa apresentação que você fez pelo seguinte ponto. Gente, o chat também está aberto, tá? Quem quiser fazer qualquer pergunta, qualquer colocação, pode escrever aí no chat. O Liverson vai estar à disposição para responder, tá? O que eu acho legal de discorrer, Liverson? A gente sabe que, como você comentou, a Prudential é uma empresa norte-americana. O mercado norte-americano é um mercado bem mais avançado do que o nosso no aspecto da inteligência e da educação financeira, tá? E eu acho que um dos aspectos é essa questão da sucessão. Mas vamos, até para a gente deixar, pessoal, para um pouquinho mais para frente essa etapa, eu acho que é importante, Liverson, a gente mostrar como é que está esse mercado hoje, como que você vê o Brasil se aproximando dos Estados Unidos, por exemplo, nessa questão. Por quê? O brasileiro ali sempre viu o seguro de vida dessa forma, acho que talvez até pela maneira como sempre foi demonstrada, né? A gente, como brasileiro, a gente contratava um seguro de vida muitas vezes por chegar no banco e o gerente virar para a gente e falar: contrata um seguro de vida. Mas de qual valor? Sei lá, contrata de 500 mil que você deixa a sua família bem. Como é que você vê essa mudança hoje no cenário brasileiro, sabe? De ter essa entrega de mais inteligência em relação ao produto seguro, do produto seguro? Essa pergunta é ótima, Marcel. Eu utilizo também, assim como vocês, em investimento, né? A gente utiliza muito os Estados Unidos como benchmark, né? Eu vou
Eu vou trazer alguns dados aqui, primeiro tentando conectar a tua indústria e depois trazendo a realidade para a minha, né? Imagina que o que a gente está vivendo hoje no Brasil, do ponto de vista de investimento, ou seja, a entrada de assessores de investimento no mercado, né, como você mesmo disse, com a vinda da XP e outras plataformas, você até brincou que tinha que explicar que não era uma empresa do Ike, né? Então, isso tem muita sinergia com o mercado lá fora, né? Então, imagina que há 30 anos atrás, os americanos, 95% dos americanos investiam em banco de varejo e só apenas 5% investiam com os famosos financial advisors, né? Que nada mais são que os assessores de investimento. 30 anos depois, ou seja, 30 anos passaram e você olha para os Estados Unidos hoje, 95% dos americanos investem através dos financial advisors. E, pasme, menos de 5% investe em banco de varejo. Então, a indústria mudou completamente, né? Quando eu olho para o mercado americano e vejo esse movimento é tão significativo e a gente ainda está engateando tanto no Brasil. No Brasil, se não me falha a memória, deve ter algo em torno de 8 ou 9 mil assessores de investimentos. Nos Estados Unidos, são mais de 2 milhões de assessores de investimentos. Então, assim, a diferença é muito grande. Realmente, o assessor ele pode entregar um leque de opções muito amplo, né? E automaticamente, quanto mais ele diversifica o produto, ele tem chance de trazer uma possibilidade de ganho um pouco maior, né? Quando eu olho para o mercado financeiro hoje, vejo esses 2 mil assessores de investimento nos Estados Unidos, 2 milhões, o primeiro produto que um assessor de investimento comercializa nos Estados Unidos chama hipoteca, que a gente não trabalha há quase 30 anos, né? Já atuando com alienação fiduciária de imóvel, de carro, de bens, etc. O segundo produto mais comercializado é o seguro de vida. E o terceiro produto vem investimento. Não, mas me explica isso daí. Por que o assessor de investimento nos Estados Unidos coloca o seguro de vida na frente do investimento? Porque para o assessor de investimento nos Estados Unidos, não existe planejamento financeiro sem gerenciamento de risco. Esse é um ponto super importante. Quando o cliente senta com o assessor e o assessor entende todas as necessidades dele, depois que ele analisou a vida financeira daquele cliente e ele ofereceu, eu diria que ali um pacote de soluções, quanto que é reserva de emergência, quanto você coloca num CDB, num CDI, num multimercado, em ações, né, dependendo do perfil desse cliente, LCI, LCA, CRI, CRA, né, fundo imobiliário, ele monta ali tudo que está de acordo com o desenho desse cliente. Quando ele acaba de fazer o planejamento, ele faz o que a gente chama de gerenciamento de risco, que quais são os riscos disso que eu planejei para o Marcel não acontecer, não dar certo, né? Então, uma doença, um acidente, uma invalidez e, naturalmente, a morte, porque é a única certeza que a gente tem que isso vai acontecer. Isso vai acontecer em algum momento. Só que somado com o custo da herança nos Estados Unidos. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, esse é um imposto que o teto é estabelecido pelo governo federal, mas é regulado, a cobrança é estadual. O teto no Brasil é 8%. O Rio já está no teto, né? Esse imposto se chama ITCMD, no Rio é o ITD, acima de R$1 milhão de patrimônio no Rio, ele já vai para o patamar de 8%. Nos Estados Unidos, esse imposto é 40%. Em alguns estados, dependendo ali do tributo federal e estadual, ele pode chegar a 45%. Então, uma família que venha faltar com patrimônio de $1 milhão, no dia seguinte, se você for dar entrada com o inventário daquela pessoa, os beneficiários, os herdeiros, eles vão receber $600 mil. 40 fica para o governo. Então, por que o seguro vira uma alternativa tanto para esse assessor quanto para esse cliente? Porque ele pega exatamente o custo desse imposto, os 40%, e faz uma apólice nesse valor. Então, ele alavanca o patrimônio daquela família em X%,
só que ele paga bem menos do que seria o custo do inventário no Brasil. Quanto mais cedo, né, o cliente faz isso, melhor, porque ele vai pagar menos. Então, ele contrata uma apólice no valor dessa sucessão e substitui uma coisa pela outra. Quando ele vem a faltar, a família recebe a indenização, quita o imposto e, com isso, ela não tem o patrimônio dilapidado pelo imposto, pelo tributo. E olha que interessante, esse modelo está ainda mais evoluído. Por quê? Porque a responsabilidade civil é um ponto muito crítico nos Estados Unidos. Então, hoje, se um financial advisor oferece um planejamento financeiro para o Marcel ou para o Léo, e junto com isso ele oferece as soluções de gerenciamento de risco, se porventura o Marcel ou o Léo fala assim, não, Liverson, olha, eu não tenho interesse em seguir, não tem o menor problema, isso aqui é uma consultoria gratuita. Tudo bem, você só assina esse termo aqui falando que você não tem interesse em seguir, sabe por que isso acontece? Porque amanhã ou depois, né, se Deus me livre e guarde, o Marcel ou o Léo venha a faltar, a família, os herdeiros, podem entrar contra mim, assessor de investimento, alegando que eu não fiz o meu trabalho adequado enquanto especialista na função. Então, ele pode ser acionado judicialmente como do ponto de vista de cobertura de responsabilidade civil, por ele não ter feito a função dele de financial advisor. Olha o nível de maturidade do mercado. Então, hoje, essa é a fotografia nos Estados Unidos. Brasil. Eu estou à frente dessa parceria com a XP há 5 anos. Há 5 anos atrás, a XP, o Brasil tinha 97% do brasileiro investindo em banco de varejo e apenas 3% nas outras plataformas, né, assessores de investimentos, family office, etc. E a XP tinha acabado de superar, se não me falha a memória, algo em torno de 20 bilhões de reais. 5 anos passaram, a XP deve estar próximos aos seus 400 bi, e você olha o market share do mercado brasileiro, ele caiu de 97 para 94, ou seja, 3 pontos percentuais apenas. 94% dos brasileiros continuam investindo em banco de varejo, né? E o mercado de vocês cresceu muito, mas quando você olha ali na última linha, foram 3, 4 pontos percentuais. E eu acho que essa educação financeira que o brasileiro vem adquirindo deve muito a vocês, porque tanto o trabalho que o assessor faz, quanto a oferta no gerenciamento de risco, né? Ou seja, tanto o planejamento financeiro quanto o gerenciamento de risco, depende de quem te assessora, depende de quem te atende. O cliente não sabe que ele tem a necessidade até um assessor sentar e mostrar de fato qual é a realidade daquele cliente, qual é a realidade daquela família. Eu costumo fazer uma analogia com o smartphone, que quando ele foi lançado, ele foi super criticado porque ninguém precisava daquilo. Depois que todo mundo entendeu o que era o smartphone, quais eram as ferramentas, ninguém vive sem. Certamente hoje, se você sai, esqueceu o smartphone em casa, você não continua, você volta, porque o teu dia não continua se o telefone não estiver com você. Então, volta correndo, né? Volta correndo. Eu super recomendo procurar um assessor de investimento, que é o caso de vocês, e provocar nesse assessor falar com um especialista da área de gerenciamento de risco. É uma consultoria de graça, não vai custar nada para o cliente, né? E eu tenho certeza que preenche uma lacuna importante. Ô, Liverson, de certa forma, eu acho até que assim, você tocou num ponto que eu sempre falo tanto com o assessor quanto com os clientes, né? Eu acho que é uma obrigação, aquilo que você falou, é uma obrigação nossa, enquanto assessor de investimento do cliente, né? Provocar e proteger esse nosso cliente e não deixar, e bater no peito e realmente falar, cara, desculpa, se você não quer comprar, não quer fazer uma proteção para sua família ou do seu patrimônio, tudo bem, é uma decisão sua, mas eu tenho a obrigação de falar esse assunto com você, de mostrar esses riscos todos que nós todos corremos, né?
E claro, nós vamos tomar a decisão conjunto, se vai fazer Léo, ou não. isso diferencia muito o nível do profissional que está te atendendo também, né? Assim, isso Exato. coloca ele ali num outro patamar de serviço, né? E muda o nível de relacionamento com aquele cliente. Eu costumo fazer uma analogia com o médico, né? Você vai no médico, aí você fala, olha, eu estou com uma dor aqui, etc. São esses os sintomas, estão aqui meus exames. O médico vai olhar para você e falar assim, olha, faz isso, isso e isso, toma esse e esse remédio. Ninguém vai chegar para o médico e vai falar assim, não, mas por quê? Né? Não quero, não vou seguir o teu tratamento, não vou seguir a tua recomendação. Então, é um pouco disso, né? Assim, é uma coisa que faz muito sentido, né? Eu acho que, Líderson, isso vem mudando um pouco aqui no Brasil agora por conta da entrada de profissionais como os profissionais da Investmart, como demais profissionais que atuam também no mercado, de trazer no intuito da educação, né? Que eu acho que é o fundamental, porque eu acho que todos nós brasileiros, e até eu me incluo nisso, até eu começar a atuar nesse mercado, já pensando no passo além, digamos. Foi quando eu comecei a estudar pro CFP, que é um certificado do planejamento financeiro, que eu digo que é essa próxima etapa que o mercado norte-americano chegou e que o Brasil ainda já estão lá, né? Tá no caminho. Os Estados Unidos já chegaram e aqui a gente está no caminho de montar o plano de maneira completa com o cliente. Que eu, quando converso com os clientes, Líverson, eu acho que é importante a gente mostrar exatamente isso, gente, que às vezes, cada um de vocês, quando olha o seguro, pensa, não, mas cara, seguro de vida. Gente, eu costumo dizer o seguinte, a gente está aqui para procurar exatamente montar um plano de levar vocês do ponto A até o ponto B com o melhor resultado possível. Mas a gente tem que pensar se ocorre alguma coisa nesse caminho, como que a gente mantém essa rota, né? E eu acho que uma das coisas principais nesse quesito que você estava comentando, Líderson, é até a gente entender, por exemplo, hoje você comentou sobre a renda hospitalar. Eu acho que tem alguns profissionais aqui que são autônomos ou empresários que estão acompanhando a gente, que talvez eles não tenham essa noção de que cada um deles é de extrema importância para a empresa, né? Ou para a empresa dele, ou para ele próprio, ou para a família. E como será que eu fico caso eu, como um desses empresários, eu venha a pegar o Covid e tenha que ficar internado? Esse renda hospitalar, ele é exatamente um produto voltado a esse cenário, então, que você estava comentando. Total. E hoje faz tanto sentido que a gente, no relatório de ontem, para ser bem exato, a companhia estava com 103 casos de clientes sinistrados com Covid. Com Covid. 8 apenas, né, graças a Deus, aí, relacionado à morte. Né? Infelizmente, essas pessoas, essas famílias, né, perderam os seus entes queridos, mas a grande maioria está atrelado à internação. Né? Assim, a grande maioria aí passa pela doença e, graças a Deus, sobrevive. E durante todo o período que ela está internada, ela recebe uma cobertura por cada dia de internação. E nos casos mais graves, né, que é o caso da UTI, essa indenização dobra. A companhia ainda paga essa indenização o valor dobrado. Então, isso é muito interessante porque, de fato, teoricamente, se ele está internado, ele não está conseguindo produzir renda, né? Estão perguntando aqui com relação à carência, se tem alguma carência. Para os novos, né? Sim, né? Mas na verdade, como... É legal você falar nesse ponto. Essa é uma pergunta ótima. A gente tomou a decisão de indenizar, de proteger 100% da carteira de clientes vigentes, tá? Hoje a gente está falando de um pouco mais de 1.400.000 clientes no Brasil. E para vendas novas, a gente abriu a comercialização para cobertura de Covid, ou seja, as vendas novas não estão com a pandemia como risco excluído, né? A gente fez essa alteração nas nossas condições gerais, mas porém a gente colocou uma carência de 90 dias. Perfeito. Então, no caso, isso é até bom para todo mundo entender, Líderson. No caso, eu, por exemplo, eu como empresário, como autônomo, se eu me antenei agora,
eu entendi que isso para mim realmente faz sentido, porque É é tal importante. coisa, a minha empresa depende muito de mim. E se eu não estiver trabalhando, a minha empresa não recebe, por exemplo, ou eu não recebo. Então, caso eu venha querer ter uma cobertura como essa, eu fico 90 dias de carência para poder começar a ter uma cobertura como essa de renda hospitalar, certo? Exato, Exato. exato. E aí, Marcel, aproveitando que você tocou, né, na importância que você tem, ou melhor, o que você representa para a sua empresa, pouca gente sabe, mas uma das melhores alternativas que o seguro tem é a sucessão empresarial. Pouca gente Fantástico. sabe, assim, Perfeito. e é uma ferramenta incrível. E eu diria que é uma das coisas Incrível. que a gente mais está fazendo nesse momento, que é negociar apólices voltadas para a sucessão empresarial. Vou tentar explicar muito rapidamente, mas certamente Pô, é só legal. Bom ponto. buscar aí o teu time de especialista, que certamente eles sabem isso melhor do que eu. Mas o que é a sucessão empresarial? Vamos imaginar hoje a InvestSmart a InvestSmart é um escritório de assessores de investimentos, né? Cada sócio tem um peso, tem uma representatividade. Você faz uma apólice no nome de cada sócio, dado os sócios mais relevantes, coloca a empresa como responsável pelo pagamento e beneficiária. Se amanhã ou depois um sócio desse relevante venha a faltar, a empresa recebe a indenização no caixa, isento de penhora, isento de qualquer tributo, não sofre tributação, e ela tem liquidez para recomprar as cotas desse sócio que veio a faltar e, com isso, atender essa família beneficiária. Esse é um ponto super relevante porque você evita a entrada de sócios sem experiência no business, no teu negócio, a entrada de familiares que não acompanharam ali o desenvolvimento da empresa, gera caixa, né? Eu acho que, né, do ponto de vista de investimento, caixa nunca foi tão importante quanto agora, né? As empresas que estavam alavancadas Sim. são aquelas que vão levar mais tempo para sair da crise. Então, é uma solução muito, muito interessante. A gente tem visto que cresceu muito o interesse das empresas em fazerem isso com determinados sócios ou pessoas chaves, porque o benefício é bem, bem interessante aí para esse impacto que um sócio pode causar de uma hora para outra no caixa da empresa, né? Pois é, eu acho que esse ponto que você comentou, Liverson, é legal porque, com certeza, a gente tem alguns advogados, médicos acompanhando aqui, e hoje é muito comum, né, esse tipo de sociedade ali. Por exemplo, eu como médico, eu junto com um grupo de 5, 6 pessoas, crio uma clínica e a gente vai fazendo negócio. E muitas vezes, Liverson, a gente vê que o brasileiro ele ainda não tem essa noção do quanto que minha ausência pode impactar. É como Acho que é cultural mesmo, né, Marcelo? É Sim, cultural sim. também um pouco, né? Acaba sendo uma herança aí cultural nossa, né? Não, e assim, a quantidade de história que a gente tem do lado de cá É, assim, é surreal, sabe? Assim, sim, sim. eu não, a ideia aqui não é falar de tragédia, não é de falar de coisa ruim, É, mas assim, coisas que de fato podem acontecer, assim. Uma das coisas que é muito, muito, muito comum, por exemplo, a pessoa vem a faltar e a família não tem dinheiro para pagar o inventário. Pois é. sim. Então, o marido ou a mulher vem a faltar com um patrimônio altíssimo, sabe, com uma série de imóveis, um monte de valor investido, e aí morreu. Aí você vai olhar, o filho ou a Liverson. esposa ou o marido herdeiro não tem dinheiro para pagar o inventário. Ô, E aí Liverson, tem mas que eu tenho pedir conta para o juiz. conjunta. E aí, como é que funciona? Eu tenho conta conjunta. Essa... Posso mexer na grana? Não, eu estou Não, eu rindo tenho para não conta chorar. conjunta. Eu estou rindo para não Não, mas as chorar. pessoas acham que podem, né? As Esse pessoas ponto acham é que podem. ótimo, assim. Como eu trabalhei em seguradora ligada a banco, eu sou da época de chegar oficial de justiça na agência com um papelzinho, Sim, ir lá também. e bloquear Aham. a conta, né? Gente, o mundo mudou. Sim. Hoje, na hora que uma certidão de óbito ela é emitida no cartório, as suas contas são bloqueadas automaticamente. O Na sistema de hora. cartório brasileiro é interligado com o sistema bancário. Na hora. E pior, Sim. por exemplo, apesar de eu ser do Rio, eu estou há 9 anos em São Paulo, eu não sei como é que estão os hospitais
do Rio hoje. Mas os melhores hospitais de São Paulo, o Tem cartório cartório. é dentro do hospital. Sim, a Então, maioria tem. às vezes ali você está entendendo o óbito ainda, a certidão já está pronta. E aí não adianta ter um cartãozinho ali, uma conta conjunta, achar que você vai ter acesso àquele dinheiro, porque não vai. O fato de ter uma conta conjunta não significa que o dono do dinheiro são os dois. Eu posso Perfeito. ter uma conta conjunta e o dinheiro ser só de uma das pessoas. Quem vai arbitrar isso é o juiz. E Pois é, eu acho que pior, você... se você faz alguma manobra ali e fala assim, olha, saca tudo da conta lá. E aí sai o atestado de óbito e bloqueia. Na hora que abre o inventário, o juiz olha o extrato, olha o óbito, ele fala assim, mas teve movimento depois. Só segue o inventário se o dinheiro voltar. Olha que crítico, olha que sério que é isso. A legislação no Brasil dá um prazo de até 30 dias para as seguradoras indenizarem, no caso de seguro, e a Prudential tem uma média de 4 dias úteis. A gente indeniza em até 4 dias úteis. Esse é mais ou menos a média da companhia. A gente já teve alguns casos de Covid aqui, e os casos que passaram pelo meu time, a indenização ocorreu em 2 dias. Então, assim, de fato, é uma liquidez, né, muito rápida para aquela família, porque às vezes ela não vai ter o recurso, né? Ou até depende de ter que entrar com uma demanda com um juiz, né, pedindo para liberar um crédito para pagar a conta de água, luz, gás. Isso acontece. Ou liberar um imóvel, né, para ser colocado à venda ali às pressas, e com isso ainda tem a chance de lapidar um pouco esse patrimônio, porque não vai conseguir vender com o mesmo valor que o imóvel teria se ela tivesse mais tempo, né? Pois é, eu acho que você acabou de passar, Liverson, até por 2 pontos que acho que são de muita importância para que todo mundo que está assistindo entenda, que um deles foi o empresarial, que é um pouco do momento onde quem for empresário ou algo assim, sabe que isso é uma preocupação muito grande, né? Tanto no quesito empresa quanto no quesito familiar. O quesito empresa que reza aquela questão de, poxa, será que como a empresa, porque a empresa muitas vezes é como um filho do empresário, né? Será que a empresa, como ela vai conseguir continuar caso eu venha a faltar? E como você falou, Liverson, existe essa ferramenta para quê? Para que os demais sócios consigam comprar essa parte e a família desse empresário esteja resguardada também de que vai receber o valor devido, né? Dessa Exato. forma, você consegue proteger ambos os lados. E uma outra que eu acho que é importante, que você estava comentando agora, é a questão também da sucessão, porque muitas vezes a gente não tem essa ideia de que até... Eu brinco até sempre que a gente paga imposto até depois de morto, porque no final das contas, por mais que sobre para os nossos herdeiros, é algo que muitas vezes a pessoa não tem essa ideia do imposto de transmissão, né? Que é algo que vem e afeta muito, muito o Que patrimônio. está em 8%, né? Está em 8% aqui no Rio, por exemplo. Mas, além disso, entra a questão. Muitas vezes não, mas eu vou ter o dinheiro através da conta conjunta. Eu com a conta conjunta, e isso a gente acaba escutando muito no nosso dia a dia, né, Liverson? Muito. Então, esse é o segundo ponto que você comentou agora, que eu acho que é de extrema importância de todo mundo entender. Gente, a conta conjunta não é esse instrumento de segurança para transmissão. Porque acaba que a gente sempre utilizou, porque a gente sempre pensou, para que eu vou pagar um seguro se eu posso ter o dinheiro aqui, metade é de cada um, né, Liverson? Então, no final das contas, isso não está mais sendo entendido dessa forma, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. E a questão da sucessão que ia comentar, Liverson, que é, no final das contas, mais um fato, a sucessão que você comentou, o ITCMD, hoje ele está em 8%, né? Isso quer dizer o quê? Quando vier a falecer, como que é feita essa conta para que todo mundo possa entender direitinho? Como que eu entendo como que é essa conta do imposto? Porque você falou que nos Estados Unidos, salvo engano, até Nova York chega a 49, salvo engano, que é 40 da União e mais os 9 estaduais, ou são 6 estaduais mais alguns tipos de encargos. Você pega tudo e essa parte é o que fica para o Estado? Seria isso, Liverson? Exatamente. Todo o patrimônio daquele cliente ali, tanto em imóveis quanto líquido,
é o que entra na conta, é o que entra no rateio, né? E imagina que no caso do imóvel ali, o que entra na conta não é o valor venal, não é aquele pequenininho que está no imposto de renda, não. É o valor atual do Sim. imóvel, né? Então assim, é uma grande dor de cabeça, eu diria, tá? Assim, o juiz, você está lá, o imóvel, R$ 300.000 no seu imposto de renda, está na família lá há 20 anos. E na hora de se fazer o inventário, bom, esse imóvel aqui vale 4 milhões, e vai tributar em cima dos 4 milhões, não é em cima da declaração do imposto de renda, não. Então, assim, é realmente uma dor de cabeça muito grande. Como é que funciona, né? 8% eu diria que hoje é o teto do imposto no Brasil, né? Do ITCMD e no Rio ITD. Tem aí, entra as custas com advogado para fazer esse para acompanhar todo esse inventário. A gente trabalha normalmente aí com algo em torno de 10, de 8 a 10%, dependendo do estado, até um pouco mais, porque tem estados que levam muito tempo o inventário, outros são mais rápidos. E as outras custas de cartório, né, certidões que precisam emitir. Então, pensando aí num percentual médio, algo em torno de 20% aí são as custas que essa família vai ter. Então, nada mais, o que a gente faz nada mais é que sugerir um capital segurado nesse patamar, um produto com cobertura para a vida inteira, né, já que é sucessão, a gente nunca sabe quando esse cliente vai vir a faltar, e ele pode quitar esse plano, né, por um determinado período. Então, ele define se ele quer pagar 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou até uma determinada idade, e depois ele fica livre, sem ter que pagar nada, absolutamente nada, né? Por isso que é interessante fazer o gerenciamento de risco junto com o planejamento financeiro, porque às vezes o assessor verifica a rentabilidade da carteira do cliente e usa exatamente a rentabilidade, ou seja, o ganho financeiro para quitar o seguro. Ele não tem nem que se descapitalizar, né, de dinheiro para isso, só se ele fizer só fazer o planejamento financeiro adequado, né? Uma outra coisa que é muito recorrente também é as pessoas utilizarem previdência privada para fazer essa proteção. E aí tem uma característica importante que é o seguinte: a primeira é que a previdência privada no Brasil ela tem mais um viés de investimento do que de aposentadoria. E ela acabou utilizando, o VGBL, né, acabou se beneficiando de uma lei escrita para o seguro de vida para não ser tributado como herança. E aí os estados começaram a questionar muito vamos dizer assim, essa interpretação da lei, e hoje 13 estados brasileiros tributam a previdência privada como herança, tanto o Olha PGBL que informação importante, né? quanto o VGBL. Inclusive, no Rio de Janeiro, atualmente, o Estado entende que é herança, tanto para PGBL quanto para VGBL. E aí, atualmente, através de uma liminar, um efeito suspensivo, se não falha a memória, de outubro, novembro do ano passado, Sim, não está tendo a cobrança sobre o VGBL no Rio, somente sobre o PGBL, mas PGBL. pode ser ainda defendido no Supremo, e isso pode cair a qualquer momento. E agora, né, dada a crise da saúde, que acabou acarretando uma crise econômica muito séria, os estados estão muito enfraquecidos do ponto de vista de arrecadação. E nas últimas 2 semanas, vincularam uma série de notícias que eu diria que já passaram do patamar de notícia e hoje estão bem, bem quente, bem hot, né? A primeira é de aumento do ITCMD. Já tinha um projeto de lei lá em Brasília para ser votado para aumentar o teto de 8% para 20%. E agora discutem de aumentar não só para 20%, mas vai aumentar para 30%. Porque isso seria aí uma válvula de escape, né, para os estados aumentarem a arrecadação. E outras estruturas que até então não era tributado como herança, como fundo exclusivo, os outros estados que não interpretavam a previdência como herança entrariam, né, teriam uma definição aí federal de que seria herança, e essas questões estão cada vez mais
quentes, eu diria, né? Sim, Assim, sim. é até um pouco incompatível, né? A gente entender que está num país que tem uma das maiores cargas tributárias do planeta em produto, em serviço e renda, e na transmissão a gente não tem, a gente vira referência, Pouca né? coisa, sim. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Japão, a taxa de sucessão no Japão é 55%. Na França é 60%. 60 na França. Ia falar da França. 60% na Exato. França. Então, realmente, esses países têm uma tributação muito alta porque a cultura não é transferir riqueza para as próximas gerações. É para que todas as gerações continuem gerando riqueza para o país, né? Aí é óbvio que, né, esses clientes utilizam ferramentas de proteção para mitigar esse impacto, eu diria. E agora o Brasil começa a ficar bem próximo de uma mudança nesse sentido, ampliando o imposto. Pois é, Perfeito. e essa informação que você passou agora sobre a Previdência, Liverson, acho que é importante também de todo mundo olhar com bastante carinho, porque muitos utilizam a Previdência até como esse aspecto, né? E realmente, como você falou, já tem uma discussão jurídica grande, até porque a partir do momento que eu posso investir em ações através de um produto de Previdência, poxa, ele se torna muito mais investimentos do que um produto de seguro de vida em si, né? Então, é importante a gente olhar com esse carinho, né? Vou Marcel, até posso pegar, claro, aproveitar um gancho no que você disse? Olha como é que o gerenciamento de risco é importante. Olha como que ele é importante. Hoje, as 10 maiores previdências, os 10 maiores fundos de previdência do país rendem abaixo do CDI. Ou seja, o cara está botando dinheiro no investimento de longo prazo que vai diminuir. No longo prazo, ele está diminuindo o poder de compra dele, ou seja, ele está dilapidando o patrimônio dele sem saber que está dilapidando. Então, super recomendo você pegar a sua previdência privada e apresentar para um assessor que faça o teu planejamento junto com o gerenciamento de risco. Nesse exemplo que eu dei da sucessão, imagina uma família com patrimônio de 10 milhões de reais. Vou falar 1 milhão de reais para não ficar parecendo um número muito grande, né? Se a família tem lá 1 milhão de reais e ela passou pela análise com o assessor e fez o gerenciamento de risco de 20%, ou seja, contratou um seguro de vida lá de 200 mil reais, se durante a crise agora os investimentos dela sofreram um impacto e diminuíram e caíram 20%, sabe o que acontece com uma pessoa que passou pelo gerenciamento de risco para uma que não passou? A que não passou, ela tinha 1 milhão e, dado as quedas de bolsa que impactaram todas as aplicações, até renda fixa dando negativo, ela está com uma rentabilidade de 800 mil. Se ela tivesse feito o seguro de vida, a família teria 800 mil mais os 200 mil que foi feito de proteção. Então, olha que interessante. Isso traria aí um ganho, uma alavancagem, eu diria, Acaba de equilibrando, 5%. né? E ele Equilibra, né? mitigaria a perda financeira que a família teve só com rendimento, entendeu? Então, mais uma prova de que essa diversificação, né, nunca colocar todos os ovos no mesmo lugar, faz sentido para o cliente. pois é, e o ponto até que você comentou, que eu acho que é muito importante também, Liverson, foi da questão do preço, na hora que a gente vem para a sucessão. Gente, como o Liverson comentou, a gente está passando agora por um cenário de mudança, a gente vê os estados cada vez mais necessitados. Poxa, o que eu acho que é importante de todo mundo antenar? Gente, se hoje eu tenho uma casa, e muitos de nós brasileiros, nós passamos pela cultura, passamos por tanta mudança no nosso sistema financeiro, né, Liverson? Que muitos de nós temos a cultura de investir em imóveis, por exemplo. Então, com isso, a gente às vezes concentra muito patrimônio imobiliário que acaba ocorrendo isso que você comentou. A gente acredita que vai ser taxado sobre um valor X, quando na verdade é sobre um valor bem maior. E o que acaba acontecendo nesse cenário? A gente, como não faz uma preparação, na hora que vem uma sucessão, a gente precisa pagar o inventário. E duas coisas que acabam ocorrendo, né? Ou a gente acaba pagando muito mais caro para o advogado, porque o advogado vira e fala na mesma hora: opa, mas já que você não tem o dinheiro para me pagar, então tá. Então a gente recebe uma parte aqui agora e outra no final. Então ele acaba também podendo cobrar mais caro nesse quesito. E outra
você acaba precisando vender uma das suas casas a preço de banana, para poder livrar o restante do patrimônio, né? Acho que isso é importante também de todo mundo entender, né, Liverson? Da questão da liquidez ali. Poxa, você comentou, a Prudential paga em quanto tempo hoje, em média? 4 dias úteis. Poxa, 4 dias úteis na média. Marcel e Liverson, e outra coisa importante também, outra coisa importante desse ponto que o Marcel está tocando, é que quanto mais novo você for, mais barato vai se tornar esse planejamento de risco para você. E outro ponto é que você precisa ter saúde para entrar num seguro, numa pólice de vida. Então, quando você está falando aí que é 8% um imposto e ele passa para 30%, talvez muitas pessoas que estão assistindo vão falar, porra, agora eu preciso do seguro de vida e já está numa idade maior, né? E vai ficar mais caro do que se você fizesse um planejamento já no início, né? Claro que isso pode acontecer não agora, pode acontecer daqui a 4, 5 anos e você está 5 anos mais velho e não estou dizendo que a gente vai estar doente ou não, mas posso não estar saudável, né? E são 2 pontos importantes para quando você faz uma pólice de seguro. Porque se você já tem hoje 65 anos, já não dá para fazer, né? 70 anos de idade, 75. Eu tenho 75, tenho um patrimônio e aí a alíquota mudou para 30%. Caramba, o que eu faço? Por isso que eu super recomendo falar com o assessor, né? Dividir. Assim. Primeiro que não tem momento certo para fazer, para passar por essa análise, né? Você pode contratar jovem, pode contratar, como você mesmo disse, até 65 anos de idade. Sim. Eu tenho um filho de 4 anos de idade, né? E fiz o aniversário dele de 1 aninho. Ele não entendia nem o que estava acontecendo. Parecia que eu fiz uma festa para a família, não para ele, né? No Japão, quando a criança faz 1 ano de idade, ela ganha uma apólice. Olha que loucura, gente. Assim, não é propaganda, não é realidade, é a cultura, né? Mas também você imagina, né? Quantas e quantas vezes a mesma geração se reconstruiu no Japão, né? Então, como é que essa questão do risco tem uma relação diferente, né? A legislação lá também permite a partir de 1 ano de idade e aqui no Brasil a partir de 14 anos. 14. Então, olha que interessante, eu posso fazer uma apólice no nome do meu filho, pensando na sucessão dele lá na frente e eu ser responsável pelo pagamento hoje. Então, assim, mais uma alternativa que até então, né, ninguém pensava o seguro com esse viés. Por isso que eu super recomendo. Procure seu assessor. Exija uma conversa com um especialista. Só para entender se tem alguma oportunidade ou alguma coisa ali que você possa adequar melhor na sua rotina. Perfeito, Liverson. Eu estou até olhando aqui algumas perguntas que foram feitas. Teve uma pergunta aqui da diferença do seguro empresarial e do seguro individual, né? Aí o Felipe até respondeu que o seguro empresarial precisa de um estipulante, a vigência dessa pólice está atrelada enquanto as pessoas manterem o vínculo empregatício ou de classe, tal. Acho que o Felipe respondeu bem ali essa daqui. Agora, uma outra que foi interessante aqui que eu vi foi a do Gustavo, que ele comenta um caso hipotético que eu achei bem legal, porque a gente teve essa mudança, assim como você comentou da mudança do TCMD, que a gente deve ter aí, o Rio de Janeiro já chega à alíquota máxima de 8 em muitos casos, como você comentou, em patrimônios superiores a 1 milhão. São Paulo, agora, quem é de São Paulo também está em votação já, salvo engano, né, Liverson? Exato. Já está para fazer essa alteração agora. São Paulo foi um pouco resistente, né, e manteve o teto em 4%. Em quase todos os estados já estão no teto em 8%, né? Mas agora está bem difícil, já está em votação. E essa mudança de São Paulo já inclui fundo exclusivo, a Previdência e grandes fortunas. Pois é, já está colocando tudo para a alíquota de 8%, né? Exato. E o Gustavo comentou aqui de um caso de se uma pessoa, por exemplo, tem um patrimônio, ele comentou como 20 milhões, mas qualquer patrimônio, se em vida ela começa a passar alguns bens por nome da esposa para evitar o custo do inventário. Essa estratégia está correta, Liverson? Então, aí nesse caso, essa é uma pergunta muito muito importante, assim, porque hoje o que tem de opção, né? Tem o seguro de vida, como eu disse, tem a previdência, como eu disse, tem a questão de fundo exclusivo, tem a questão de constituição de holding,
Nesse caso, fundo exclusivo e hold são muito próximos, né? Porque acaba que você constitui um CNPJ e, uma vez constituindo o CNPJ, você passa a ser dono de cotas. Nesse caso, assim, por que eu oriento a questão do especialista? Porque tem outras coisas que você precisa olhar ali. Tem como o regime de casamento, por exemplo. Então, hoje, junto com a equipe da Prudential, para vocês terem uma ideia, eu tenho um advogado tributarista total à disposição para tirar essas dúvidas, né, de caso a caso, para entender um pouco melhor essas particularidades, mas tentando responder, eu diria que parcialmente a pergunta, porque teria que conhecer um pouco melhor esse cliente. Se ele já está passando o imóvel para a esposa, ele já está tendo que fazer doação em vida. Então, ele já está pagando imposto. Eu acho que até... Já paga o imposto. Né? Isso que é acabar complementando aqui, Liverson, porque eu acho que é importante o Gustavo poder entender isso também, de que o ITCMD ele acaba sendo imposto para causa mortes ou doação, né? Porque há pouco tempo atrás, muita gente acompanhava e tinha ainda até pouco tempo atrás aqui no Rio e alguns outros estados, no momento da doação você não pagava o volume integral, você pagava metade só desse imposto, né? E isso mudou. E depois fazia a compensação. Exatamente, isso mudou, né? Quem fez à época, bom, aproveitou porque pagou metade do imposto, que na época que no Rio era 4, então pagou 2 e, obviamente, conseguiu fazer uma redução desse valor. Porém, agora, se você fizer a doação agora, você vai estar pagando o equivalente à mesma taxa da sucessão e, posteriormente, vai pagar na hora da sua ausência, a sua família vai pagar sobre o restante do montante. Então, você acaba pagando da mesma forma, né? Então, acho que é importante a gente ter essa visão, terminando de responder ao Gustavo, que eu vi que algumas pessoas comentaram ali, mas é importante a gente ter essa visão de que, gente, o bate-papo de hoje foi para trazer muito a noção da importância de se planejar, a importância de você não simplesmente pensar, enxergar mais rápido, porque muitas vezes quando a gente olha daqui a São Paulo, por exemplo, se eu for pensar qual é a forma mais rápida que eu chego, eu vou pensar numa linha reta. Mas numa linha reta eu vou ter buraco, eu vou ter montanha, eu vou ter riacho, eu vou ter tudo. Então de carro eu não chego, certo? Então eu preciso pensar o quê? Como que eu chego de maneira mais rápida, mas mantendo a segurança? E é um pouco do que o Liverson estava comentando aqui também com vocês, de que a gente precisa pensar no nosso rendimento, precisa, e principalmente num cenário como esse, que a gente está vivendo taxas de juros tão baixas, a gente está vivendo com uma inflação que continua afetando o bolso de todos nós, e, aliado a isso, pensar, bom, mas e se ocorre alguma coisa comigo? Porque eu vou puxar até uma brincadeira com o Liverson aqui, para a gente chegar nesses minutos finais, Liverson. Eu vou primeiro agradecer também e vou puxar uma brincadeira, porque quando a gente escreve a palavra vida em inglês, como é que a gente escreve, Liverson? Life. E a gente tem quantas certezas, né, Liverson? A gente tem 2 certezas. A gente brinca que... Escreve aí na sua frente que você vai ver. Uma, we have to live. Outra, the life's gonna end. No meio disso fica um grande se acontece alguma coisa, né? E é para isso que eu acho que existem ferramentas como essa e a importância de cada um de vocês conhecer um pouco mais, para que não tenha essa visão de que, não, seguro de vida é algo que eu não quero valer mais morto do que vivo. Não, gente, o seguro é igual o step do carro pode funcionar para o carro na hora de viajar. Vou deixar para o Ricardão. Ou vou deixar para o Ricardão. Algumas questões dessas que são um pouco do nosso dia a dia, né? Mas que a cada dia empresas como a Prudential vêm mostrando como que pode se atuar de maneira diferente. E eu acho que isso é importante até para, antes de passar a bola do recado final, é importante mostrar o seguinte, gente. Na Prudential, muitas vezes, e isso, Liverson, é legal de você passar essa informação, porque a Prudential ela tem planos que você paga durante um certo limite de tempo e você está coberto durante a vida inteira, né?
e que Exato. muitas vezes, quando você faz o somatório de quanto que você pagou, esse valor fica inferior ao valor do seguro, certo, Liverson? Com certeza. Sim. E é interessante porque o seu capital segurado continua sendo indexado, né? Inflação mais 3% atuarial ao ano, né? Você vê, o Bacen está aí para votar para reduzir a taxa para 3,5%, para 3,25%, todo mundo naquela expectativa grande. E engraçado que o brasileiro ele criou a cultura, né? Ele paga o seguro de automóvel, paga o seguro de residencial, paga e ele não vê esse dinheiro nunca mais, né? Então, esse seguro que ele serve para a vida toda, ele ainda é um produto resgatável. Então, lá na frente, você organizou a questão da sucessão, o seguro já não está fazendo o mesmo sentido, você ainda tem a oportunidade de ter, né, essa reserva matemática, vamos dizer assim, de volta. E até aproveitando que você usou a brincadeira da Life, picotou um pouquinho na hora que você falou para mim aqui, mas tem uma outra expressão que eles usam muito nos Estados Unidos, que é Buy Term Investment the Rest. O que é isso? Você fez a análise, ficou muito caro aquele seguro para a vida toda, compre o temporário e investe o resto do dinheiro que você guarda. Por quê? Porque você não pode ficar sem risco nenhum, né? Você não pode ficar sem nada. Então, pensa ali, pelo menos no temporário, cobre durante 10, 20, 30 anos um prazo definido e, paralelamente a isso, você vai constituindo a tua reserva financeira do lado. Mas não fique sem nada. Não fique sem nada. Muito obrigado, Marcelo. O temporário, cara, eu vou... Só para concluir, o temporário foi um produto que eu tive que fazer, porque eu fiquei 25 anos empregado numa empresa e saí da empresa para vir para cá, né, para Bank Rio, e acabei perdendo o seguro que eu tinha na empresa. E nesse momento que eu parei de ter esse seguro nessa empresa, eu já estava com 46 anos de idade, ou seja, um pouco mais velho, né? Como eu falei, do preço mais caro, e talvez um seguro, né, resgatável, por exemplo, ficou um pouquinho acima do que eu pretendia pagar naquele momento. E eu parti para o temporário. Que isso eu é tenho legal, filho também. Legal você falar, Léo, porque às vezes a pessoa tem o vida em grupo lá na empresa e acha que resolveu o problema dela. Por isso que eu estou falando, exatamente, eu nunca mais vou sair, não saio daqui. Na hora que ela está vinculada ao CNPJ, ela resolveu. A partir do dia seguinte, ela está sem proteção nenhuma. Tive que passar por um seguro temporário, graças a Deus é o que realmente atende no momento, mais barato, em conta, dá para você pagar, dá no bolso da gente, com 46 anos. Mas eu poderia, graças a Deus, eu tenho saúde, mas eu poderia não estar mais, né? E aí eu deixei a vida inteira passando ali o seguro para trás. Eu queria dar esse depoimento que eu acho que é importante, porque eu vivi isso, e eu vendo isso o tempo todo, né? Falo sobre vida, né? O tempo todo e costumo ver isso acontecer o tempo todo aí no mercado. Pois é. Vocês falaram do temporário, eu não tive como não falar. E, Liverson, até como você comentou, eu mesmo fiz essa brincadeira. O meu seguro é um seguro vida toda, eu tenho uma invalidez e tenho seguro vida toda, que eu brinco com isso. Caso meus herdeiros estejam bem no futuro, qualquer coisa, meu seguro vira um cruzeiro ao redor do mundo, né? Então, Liverson, vou te passar a palavra, muito obrigado. Vou te passar a palavra para deixar um agradecimento final para todo mundo, para deixar as últimas palavras de vocês e da equipe da Prudential. Bom, muito obrigado, gente. É um prazer. A gente está total à disposição aí de vocês. Mais uma vez, eu insisto em procure o seu assessor, o seu especialista. A gente também está aqui totalmente à disposição. É um prazer enorme falar para vocês. Saudade de ouvir esse sotaque aí no meio da quarentena, né? Estou aqui falando com gente do Brasil, né? Todo, mas é bom de vez em quando ouvir um pouco aí do carioquês. Muito obrigado pela oportunidade aí, sucesso para todo mundo. Fique em casa para a gente passar aí o mais rápido aí desse momento que a gente está vivendo, tá bom? Legal. Liverson, muito obrigado também. Queria te agradecer muito e agradecer também ao Murad aí, que está sempre com a gente, apoiando aqui a Bank Rio, toda a equipe, entendeu? Investmart e Bank Rio. Tá bom? Muito obrigado, cara. Obrigado, Marcel. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Boa tarde. Como o Liverson falou, fique em casa para a gente poder passar por isso mais rápido.
Forte abraço. Um abraço. Um abraço.